final do ano passado, eu estava na minha casa e nós tínhamos recebido um convite de ministrar numa cidade próxima ali do Kansas City, em Oklahoma. E eu comecei a orar e eu comecei a buscar de Deus uma palavra para aquele lugar. E o Espírito Santo começou a falar algo no meu coração. O Espírito Santo começou a compartilhar comigo uma palavra. E no momento que Ele me entregou aquela palavra, Ele falou para mim: eu vou te levar em vários lugares durante esse próximo ano. E em todos os lugares que você pisar a planta dos seus pés, você vai ministrar essa palavra para a tua igreja. Em cada lugar que eu levar você, você vai liberar essa palavra para a minha igreja, para a minha noiva. Você pode se assentar. Nesse mesmo espírito, eu quero que você receba essa palavra de Deus. Essa palavra não é minha, essa palavra não é do meu marido. Essa palavra, ela veio do Espírito Santo para nós. Quantos aqui tem mais de um ano de convertido? Levanta a mão. Mais de um ano? Menos de um ano? Poucas pessoas. Quantas palavras do Senhor você já recebeu? Quantas promessas? Quantas palavras na presença de Deus você já recebeu? Eu quero que você traga aí a sua memória. Quantas... Ei. Quantas vezes o Senhor já falou com você? Talvez em um culto, talvez em uma conferência, talvez na sua casa, lendo a Bíblia, talvez ouvindo uma palavra no YouTube. Quantas vezes o Senhor já falou com você? Quantas vezes o Espírito Santo já ministrou no seu coração? Quantas direções o Senhor já te deu? Desde que você falou: Senhor, eis-me aqui, eu estou dentro do reino, eu sou filho, eu sou filha. Desde esse dia, desde o dia que o Senhor te encontrou, quantas palavras já foram liberadas na presença de Deus para a sua vida, para a sua casa, para o seu casamento? Você pode aí lembrar? E sabe o que Deus tem falado comigo nesses dias? Nós precisamos ser bons mordomos da palavra de Deus. Nós precisamos entender que o nosso papel aqui nessa terra como cristãos é sermos bons mordomos da palavra que tem sido lançada sobre a nossa vida como semente, das palavras que o Senhor tem liberado sobre nós como igreja, das palavras que o Senhor tem liberado sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, enquanto corpo de Cristo nessa terra. Olha para o seu coração nessa noite e pergunta para você mesmo: eu tenho sido bom mordomo das sementes que o Senhor já ministrou na minha vida? Das sementes que o Senhor já lançou na minha vida? O que é que nós temos feito com a palavra de Deus sobre nós? Como igreja, a Bíblia fala que nós temos autoridade. A Bíblia fala que nós temos um governo nessa terra. Lá no Éden, Deus nos deu um governo através do sacerdócio de Adão. O que Ele falou para nós? Vá e faça o quê? Governe, domine, multiplique, sejam frutíferos. E a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, ela está repleta de promessas. Se Deus parar de falar conosco hoje, se Ele não falar mais nada, se Ele não usar nenhum profeta para falar conosco,
Ele já falou comigo e com você o suficiente até a volta de Jesus. Nós já temos promessas o suficiente. Nós já temos palavras o suficiente até a volta de Jesus. E a minha pergunta para você nessa noite é: o que é que nós estamos fazendo com essas palavras que já foram lançadas na nossa vida? Porque nós temos uma responsabilidade diante de Deus, como igreja. Nós temos uma responsabilidade diante de Deus, como filho, como filha. A responsabilidade de frutificar aquilo que o Senhor está lançando nas nossas vidas, não é do pastor Alex, não é da pastora Deise, não é do pastor Robson, não é da pastora Gisele, não é. Não é. Levanta sua mão e fala para você mesmo: essa responsabilidade é minha. Agora responda para você: o que é que eu tenho feito com tudo aquilo que eu já ouvi, com tudo aquilo que já foi ministrado na minha vida? Eu sou psicóloga de formação e hoje eu atendo 99% dos meus pacientes, dos meus clientes que são cristãos, são líderes cristãos. E muitos chegam para mim ali todos os dias e eles derramam seus problemas ali na nossa sessão. E por muitas vezes eu estava ouvindo aquelas questões e eu estava perguntando aqui na minha mente: quem é o Senhor da vida dessa pessoa? Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos lidando com um problema no nosso casamento. Nós estamos lidando com os problemas na vida dos nossos filhos, na nossa vida pessoal. Nós estamos lidando com o nosso problema financeiro. Nós estamos lidando com os nossos problemas de relacionamento. E eu comecei a pensar, porque nós somos igreja, nós somos povo escolhido, nós somos nação santa, nós somos raça eleita, sacerdotes real, aqueles que o Senhor escolheu compartilhar os segredos dos céus e dar o governo dessa terra nas nossas mãos. E por que a gente está tendo tanto problema? Por que nós estamos com tantos problemas de ordem moral? Por que nós estamos com tantos problemas nos nossos casamentos? O índice de divórcio na igreja está lá em cima. Por que nós estamos com problema nos nossos relacionamentos? Se tudo que nós precisamos para vivermos uma vida cristã plena já foi entregue nas nossas mãos. O que é que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor já entregou nas nossas mãos? E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite, dentro de tudo isso que eu já falei aqui: quem é o Senhor da sua vida? Porque o que é o senhorio? O que é ter um Senhor? Senhor é aquele que governa. Senhor é aquele que traz ordem. Senhor é aquele que direciona. Senhor é aquele que dita as regras. Senhor é aquele que estabelece os princípios. O princípio moral, o princípio ético. Ter um senhorio debaixo da nossa vida significa andar debaixo de um comando, debaixo de uma direção que já foi estabelecida pelo Senhor. Amém? Vocês estão aqui comigo? Amém? Só que nós nos tornamos religiosos e viciados em estarmos dentro da igreja, em estarmos dentro dessa estrutura que é tão gostosa e tão aconchegante para nós e tão necessária para nós enquanto cristãos nesse mundo que nós vivemos, porque é nesse lugar que nós encontramos abraço, é nesse lugar que nós encontramos aconchego, é nesse lugar que nós encontramos uma palavra de sabedoria, é nesse lugar que nós encontramos direção.
E esse lugar é um lugar profético que Deus escolheu para nós enquanto estivermos nesse mundo, para recarregarmos as nossas baterias, para nos encher de ânimo. Toda vez que nós nos reunimos aqui, nós saímos daquela porta para fora cheia de ânimo, cheia de vontade, cheios de força para enfrentar aquilo que está além daquela porta. Esse lugar é muito necessário. A questão é que nós, dentro desse lugar, nós precisamos prestar um culto racional, um culto intencional. Nós precisamos ser intencionais nesse lugar. Porque nesse lugar, aqui desse altar, está fluindo rios de águas vivas, está fluindo palavras de cura, está fluindo palavras de direção. O nosso papel aqui enquanto pastores, enquanto líderes, é sermos usados por Deus para sermos canais de Deus na vida da igreja. E a responsabilidade da igreja é frutificar as sementes que estão sendo lançadas culto pós culto, reunião pós reunião. Nós aqui em cima temos uma responsabilidade muito grande. Hoje nós estávamos ali na casa do bispo e da bispa conversando naquele cafezinho gostoso ali à tarde. E nós estávamos compartilhando que não é sobre um título, não é sobre uma posição, é sobre uma responsabilidade. Nós temos muitas responsabilidades. Nós temos responsabilidade de buscar o Senhor para trazer uma palavra dos céus para vocês. Nós temos responsabilidade de estarmos orando por vocês. Nós temos uma responsabilidade enquanto nós pisamos aqui, de fazermos exatamente aquilo que Deus quer que nós façamos e não a nossa própria vontade. Essa é a nossa responsabilidade. E muitas outras, né? Mas qual que é a responsabilidade da igreja? Nós cobramos tanto dos líderes, mas qual que é a nossa responsabilidade enquanto corpo de Cristo? O que é que nós temos feito? Nós estamos sendo bons mordomos das palavras que já foram liberadas sobre a nossa vida? O que é que você tem feito com as sementes que já foram lançadas? Quem tem sido o Senhor da sua vida? Quem tem sido o Senhor da sua casa? Quem tem sido o Senhor do seu casamento? Quem tem direcionado a sua casa, a sua vida, o seu trabalho, o seu negócio, os seus relacionamentos, as suas relações? Quem é o Senhor da sua vida? E aí eu trouxe para você aqui, que fala lá em Lucas 6, a partir do versículo 46, fala o seguinte: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e faz o quê? As pratica. Ele é como uma pessoa que está construindo uma casa e cava fundo e coloca os seus alicerces sobre rocha firme. E quando as águas das enchentes sobem, elas batem nessa casa, mas ela permanece firme porque foi bem construída. Ele está falando aqui de pessoas que vêm na igreja, que escutam a palavra de Deus, que vem aqui na frente orar, que ora, que tem fé, que jejua, que lê a Bíblia, mas que faz o quê quando sai aquela porta para fora? Coloque em prática, vivencia, coloque em prática no seu casamento, coloque em prática na criação do seu filho, coloque em prática no seu negócio, coloque em prática onde você está caminhando ali no dia a dia, que coloca em prática. Aqui é uma pessoa que ouviu, e não só ouviu, porque não é sobre ouvir, é sobre ouvir e praticar.
E depois ele fala: mas, quem ouve o quê? A mesma palavra. Ou seja, ele está falando de quem está lá fora? Não, ele está falando de quem está aqui dentro. Quem ouve a mesma palavra, quem vem no mesmo culto, quem vai para o mesmo retiro, quem vai para o mesmo congresso, para o mesmo seminário, para o mesmo encontro. Mas quem ouve e não o quê? E não obedece e não pratica, é como uma pessoa que constrói uma casa sobre o chão sem alicerces. Quando a água bate nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. O nosso comportamento fala muito sobre nós, sobre aquilo que nós acreditamos, sobre a nossa fé. Fé não é só o que eu declaro com a minha boca. Fé é como eu me comporto como cristão, diante dos problemas, diante das dificuldades, diante das adversidades. Porque a Bíblia fala, e Jesus nunca deixou a gente enganado. Ele fala assim: no mundo vocês terão aflições. Mas o quê? Tende o quê? Bom ânimo. Eu venci. Vocês também. Amém? Nós conhecemos o versículo. Nós conhecemos, amém? E na hora da adversidade a gente coloca em prática? Sim ou não? A Bíblia fala para nós: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes faça o quê? Faz o quê? Lance sobre ele a vossa ansiedade. E ele vai fazer o quê? E ele cuidará de vós. Mas o que a gente faz no nosso dia a dia? Quando vem um problema? Aí vem o desespero. A gente fica desorientado. Tem uns que até sai palavrão da boca. É verdade. E deixa eu falar uma coisa para vocês. O nosso cristianismo, ele não é medido enquanto as coisas estão tudo bem. Ele não é medido aqui na igreja. Ele não é medido num culto. Ele é medido diante de uma situação difícil. Ele é medido diante da falta de dinheiro. Ele é medido quando somos caluniados. Ele é medido da forma como que nós tratamos o nosso marido, da forma como que nós tratamos a nossa esposa. É como nós nos comportamos. Ele é prático, é a obediência. O que Jesus está falando aqui para nós? Não adianta você só ouvir. Só ouvir não é suficiente. Você precisa praticar. Você quer ter uma casa firmada na rocha? Você quer ter uma vida inabalável? Não é só cantar que nós somos inabaláveis, que nós somos invencíveis, que ruja o leão e que a terra estremeça. Meus irmãos, se estremecer, será que nós vamos permanecer firme em pé, firmado no leão? Ou será que vai ruir tudo? E aí? Que ruja o leão? Porque eu vou te falar um negócio: o rugir desse leão abala todas as nossas estruturas. Será que nós estamos preparados para isso? Será que a nossa vida está firmada verdadeiramente na rocha firme? E que ele pode rugir? A Bíblia fala que todas as coisas que são abaláveis serão abaladas, e que todas as coisas inabaláveis permanecerão.
Irmãos, Ele vai vir nos balançar, nos sacudir. E o que vai fazer com que nós permaneçamos firmes na rocha é o quanto nós estamos sendo mordomos com as palavras que Deus tem lançado sobre a nossa vida. Nós não podemos ser negligentes em recebermos tanto, em ouvirmos tanto, e não praticar aquilo que nós temos recebido. E tem muitos outros versículos aqui, e depois eu vou passar para o pastor, ele passa para vocês aí, para vocês lerem e estudarem esses versículos. Lá em João 8:31 fala: Jesus disse aos judeus que creram: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Então conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Lá em 8:47 fala: quem pertence a Deus ouve as palavras de Deus, mas vocês que não ouvem não pertencem a Deus. A salvação está atrelada não somente à fé, na morte e na ressurreição de Jesus, mas também na nossa disposição, na obediência. O cerne da salvação é nós colocarmos Jesus como Senhor. Ele precisa governar sobre a nossa vida. E quando Ele é Senhor, não é o que eu quero, não é o que eu penso, não é sobre as minhas vontades, não é sobre o que o mundo lá fora diz, é sobre o que Ele quer, é sobre o que Ele pensa, é sobre os princípios e valores do reino, e não sobre os princípios e valores lá fora. Os valores e princípios lá fora, a ética, a moral lá fora, ela não cabe para cá dentro. Nós como cidadãos, nós precisamos sim respeitar as leis e andar segundo a ordem que é estabelecida lá fora, porque nós estamos aqui nesse mundo. Mas enquanto cristãos, nós temos deveres a cumprir. Enquanto cristãos, nós precisamos ser obedientes, e obediente como Jesus foi. Jesus, Ele aprendeu a obediência, meus irmãos. Jesus era Deus, Jesus era Filho, Ele era o único Filho, Ele não tinha pecado, e Ele teve que aprender a obediência, e não foi qualquer obediência, foi uma obediência que levou Ele para onde? Para a cruz. Ali no jardim, antes dele ir para a cruz, Ele já sabia o que o aguardava. E Jesus, Ele faz uma oração e Ele fala o que para Deus? O que Ele fala para Deus? Ele chora sangue. A Bíblia fala que Ele ficou extremamente angustiado, porque Ele sabia até aonde Ele deveria obedecer. E aí Ele fala para Deus, Ele fala: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Senhor, se possível, porque está pesado demais. Mas, seja o quê? Seja feita o quê? A sua vontade. E você sabe o que nós temos feito hoje? Que seja feita a minha vontade. Por quê? Porque é o meu ego. Por quê? Porque é o que eu quero. Por quê? Porque hoje tudo é sofrimento. Hoje todo mundo é narcisista. Hoje todo mundo é... Entendeu? A gente não pode mais fazer nada. A gente não pode mais falar nada. E eu vou falar para vocês. Muitas vezes as pessoas elas se ofendem com a palavra. Cuidado. Cuidado.
Nós estamos nos ofendendo com a palavra. Nós estamos nos ofendendo com a correção de Deus. Quando Deus nos traz no braço como filhos, porque todos nós somos filhos, sim ou não? Nós falamos que somos filhos. Eu tenho 2 filhas, vocês viram elas aqui. Mas tem hora que eu tenho que chamar elas, tem hora que o pai delas tem que chamar elas, sentar elas e falar assim: olha, isso aqui não está legal, esse tipo de comportamento não cabe. Olha, você vai ter que pagar por isso que você fez, isso aqui está errado. Você precisa aprender sobre isso. Isso aqui não é um comportamento permitido para você como cristão. Irmãos, nós como pais, nós fazemos isso com os nossos filhos, sim ou não? Nós orientamos, nós corrigimos, sim ou não? Sim? Todo mundo é filho? E por que quando Deus chama a gente para nos corrigir, a gente acha ruim? Por que quando Deus aperta um pouquinho o cinto ali com a gente acha ruim? Por que quando Deus fala para nós: olha, esse caminho vai te levar para a morte, olha, isso aqui que você está fazendo não é correto, você precisa mudar a direção, você precisa olhar para dentro, você precisa entender que isso não está legal. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus. E se nós formos ler Salmos, ele está o tempo todo ali sem o cuidado de Davi, o temor de Davi em não ofender a Deus, em não ofender a santidade de Deus. Quando Davi chega diante de Deus e fala: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, vê se há em mim algo que te desagrada. Senhor, olha para mim e vê se tem alguma coisa na minha vida que não te agrada, e me livra disso, e me reposiciona no caminho da vida eterna. Irmãos, nós como igreja, nós precisamos voltar a fazer isso. Nós precisamos voltar a olhar para dentro de nós e falar: Senhor, olha em mim se tem alguma coisa que não te agrada. Senhor, eu quero obedecer ao teu mandamento. Senhor, tira a minha cegueira espiritual. Tira, Senhor, a minha surdez espiritual. Eu preciso entender o que o Senhor está querendo dizer comigo, como igreja. Nós estamos vivendo um tempo diferente como igreja. E nós precisamos discernir o tempo que nós estamos vivendo como igreja. Sabe por quê, irmãos? A gente vê tanta coisa ruim acontecendo lá fora e dentro também. A gente olha para um lado, a gente olha para o outro e a gente só vê bagunça. A gente vê irmão contendendo contra irmão, e reino contra reino, e família, uma bagunça. Mas eu quero te perguntar nessa noite: dentro de toda essa bagunça, qual que é o seu lugar? Qual que é o seu lugar? Qual que é o nosso lugar enquanto filhos? Primeira coisa, nós precisamos entender o que Deus está querendo dizer para nós, no meio de toda essa bagunça. Parece que o mundo depois da pandemia mudou, virou. Eu não sei se você tem essa percepção. Pelo menos lá fora a gente olha e a gente vê isso. Parece que tudo mudou. Parece que o negócio entrou em pane. O sistema entrou em pane, sabe? A questão é: Deus não perdeu o controle. Amém? Deus está no controle. Ele continua no controle. Ele continua soberano. Ele continua sentado no trono. O trono não está vazio. O trono está ocupado. Deus, ele tem o controle de tudo. Amém? Agora, Deus, ele sabe quem ele é. Deus, ele tem o tempo nas mãos dele. Deus, ele tem o início, o meio e o fim. Deus, ele tem a eternidade. Mas o que nós temos? O que nós como igreja temos? Qual que é o nosso papel diante de tudo isso? E qual que é a nossa responsabilidade diante de tudo isso?
Amém? Eu já estou terminando. Tiago 1, a partir do 22, fala o seguinte: não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, mas ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não praticar, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas se afasta e se esquece como era a sua aparência. Se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Amém? O nosso chamado como igreja para esse tempo é sermos obedientes, não parcialmente, não obedecermos aonde convém para nós obedecer, aonde é agradável para nós obedecer. Não. A obediência que o Senhor requer de nós é uma obediência total, é uma obediência plena, é uma obediência em todas as áreas da nossa vida. Não podemos viver casamento do jeito que nós queremos. Não podemos criar os nossos filhos da forma que nós achamos. Não podemos fazer do nosso negócio aquilo que o mundo manda a gente fazer. Não podemos nos relacionar uns com os outros segundo as nossas emoções, segundo o nosso ego, segundo o nosso querer, segundo, hoje eu estou bem, então eu vou tratar todo mundo bem. Hoje eu estou mal, então eu vou pisar em todo mundo. Isso não condiz com a palavra de Deus. Isso não condiz com o cristianismo. Isso não condiz com o evangelho. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Hoje é um culto de fé e de milagres. Irmãos, tudo aquilo que Deus faz na nossa vida é para gerar testemunho. Todos os milagres que Deus faz em nós, não é para o nosso ego, não é para a gente, Deus fez um milagre em mim. Isso é para testemunho, é para testemunho dele, é para o reino. Tudo que acontece dentro desse lugar não é para nós, não é sobre nós, mas é sobre ele, é sobre o reino dele. Amém? E Deus um dia vai olhar para mim e para você. Aleluia, aleluia, aleluia. E Deus um dia, irmão, se você acredita que Jesus vai voltar, se você acredita na eternidade, se você acredita naquilo que a palavra diz sobre tudo que vai acontecer, um dia Ele vai voltar e Ele vai olhar nos nossos olhos e Ele vai perguntar para mim e para você: onde estão as sementes que foram lançadas? Onde estão o fruto das palavras que você recebeu? Cadê o casamento que eu confiei na sua mão? Me dá aqui, me devolve. Homens, cadê os homens dessa igreja? Levanta a mão. Cadê os homens dessa casa? Aleluia! Homens, segundo a palavra de Deus, tá? Não segundo a pastora aqui, mas segundo a palavra de Deus, Deus deu um governo para vocês. Deus deu um sacerdócio para vocês. E vocês serão responsáveis pelo que Deus confiou nas mãos de vocês. Amém? Vocês não serão indesculpáveis diante de Deus. Quando Adão e Eva lá, né? Quando Deus foi lá requerer de Adão e Eva, né? Adão, cadê você? Quem que Deus chamou? Quem que Deus chamou? Adão, meu filho. Quem tinha comido?
Hã? Quem que pisou na bola? Mas quem que Deus chamou primeiro para a responsabilidade? Pois é, meu filho. Então você trata de se responsabilizar. Porque você é sacerdote. Você é sacerdote. Esposa, olha para o seu marido. Fala para ele. Você é sacerdote. Mas é para falar com vontade. Não é aquela coisa assim, eita, isso aí não serve nem para expulsar um passarinho do quintal. Não. Fala com autoridade para o seu marido. Você é sacerdote. Mulheres, nós precisamos saber qual que é o nosso lugar de edificação, de construção, de oração, de intercessão. Aquela mulher sábia que faz o quê? Que edifica e não que destrói. Gente, isso é palavra de Deus. E eu estou falando isso aqui para dar exemplos práticos para vocês do que eu estou pregando. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem aquilo que eu mando vocês fazerem? Esposas, sejam submissas aos seus maridos. Maridos, amem as suas esposas. Porque uma mulher que é amada não tem dificuldade em ser submissa. Uma mulher que é amada não tem dificuldade em se submeter. Amém? Amém? Mulheres, quem tem influenciado a sua vida? Quem tem te aconselhado? Aonde você tem buscado conselho? Tem mulher que está doida para separar e sabe o que ela faz? Ela não vem se aconselhar com os pastores, não. Ela vai se aconselhar com a amiga que acabou de se separar. O que você acha que ela vai ouvir? Ah, minha filha, separa. Separa porque hoje em dia, né? A independência é bonito, está na moda. Você é filha? Você é cristã? Então esse princípio não pode reger a sua vida. Porque se você está dentro, você tem uma responsabilidade diante de Deus, de tudo aquilo que você tem ouvido, de tudo aquilo que tem sido semeado na sua vida. Amém? E para encerrar, gente, Jesus ele foi obediente até morte de cruz. Jesus aprendeu a obediência. E a palavra de Deus ela fala que nós precisamos pegar a nossa cruz e fazer o quê? A sua cruz não é sua esposa não, tá? A sua cruz não é seu marido não, tá? A sua cruz não é sua sogra não, tá? Você sabe o que é a nossa cruz, irmãos? Quando Deus estava me dando essa palavra, eu falei assim, eu até falei para meu marido, falei, meu amor, eu descobri um negócio. Eu não sei se é heresia não, mas me veio assim, sabe aquele clique que vem? Eu falei, meu amor, descobri o que é a bendita cruz que a Bíblia fala. É a bendita obediência. Porque obedecer é muito difícil. Não é verdade? Gente, vamos falar a verdade. É difícil obedecer. É difícil andar na linha. É difícil. E muitas vezes Deus nos compara a crianças. Por quê? Porque criança não pensa nas consequências. Criança não tem senso de futuro. Criança não tem senso de perigo. E muitas vezes na palavra Deus nos chama de imaturos, de criança. Porque criança não obedece. Criança não leva as coisas a sério. Criança tem dificuldade em obedecer regras. E muitas vezes nós estamos como crianças, velhos na fé,
Sabe a expressão crente velho? Nós estamos crentes velhos, imaturos. Imaturo na fé, imaturo no nosso posicionamento no reino, imaturo diante das palavras que nós temos recebido. Imaturos, crianças. Eu não vou nem falar adolescente, é criança mesmo. Vocês estão entendendo? Por que que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem aquilo que eu mando? Por quê? Você quer vir após mim? Só existe um caminho. A primeira coisa, negue-se a si mesmo. Negue a sua vontade. Negue os seus prazeres. Negue o seu achismo. Porque o reino não é sobre o que nós achamos. O reino não é sobre o que nós queremos. O reino não é sobre a nossa zona de conforto. O reino não é para crianças birrentas. O reino é para aqueles que se esforçam. O reino é para guerreiro. O reino é para quem sabe lidar com arma. O reino é para quem tem discernimento. O reino é para sacerdotes. Negue-se a si mesmo. Porque não é sobre você. O evangelho não é sobre você. Toma a sua cruz. Me obedece. Começa a fazer o que eu quero que você faça. E não aquilo que você quer. Até quando você vai ser desobediente? Até quando vocês vão ser chamados de filhos rebeldes? Que pedem, mas que não se posicionam dentro daquilo que eu já liberei sobre vocês. Mas que não estão frutificando as sementes que já foram lançadas sobre a vida de vocês. Amém? Nós precisamos prestar o nosso culto racional. Amém? Amém? O Senhor quer derramar sobre as nossas vidas. O Senhor, Ele quer derramar sobre as nossas vidas. O Senhor, Ele quer derramar sobre a nossa casa. Irmãos, o desejo do coração de Deus é nos abençoar. O desejo do coração de Deus é nos prosperar. O desejo do coração de Deus é ver a nossa vida fluindo no governo que Ele nos entregou lá no jardim do Éden. O desejo do coração de Deus é ver o governo dele sendo estabelecido nessa terra através da minha vida e através da sua vida. Mas para isso nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos ser bons mordomos da palavra de Deus. Nós precisamos ser bons mordomos das sementes que já foram lançadas sobre as nossas vidas. Amém? Talvez o seu milagre é um passo de posicionamento que você precisa dar. Talvez o seu milagre não vai estar em você estar ajoelhado aqui. Mas o seu milagre talvez é uma palavra sua. É um comportamento que você precisa ter. É uma resposta que você precisa dar à sua adversidade. Talvez o seu milagre hoje está em você se levantar dentro da sua casa, em oração, em jejum. Talvez o seu milagre Deus já tenha entregado nas suas mãos. Mas assim como Moisés precisou bater o cajado sobre a água para o mar abrir, Ele está esperando você bater o cajado no mar para o mar abrir. Amém? Amém? Talvez você vai vir aqui na frente, você vai fazer uma oração e você vai receber o seu milagre. Mas hoje Deus está chamando muitos de vocês
para um posicionamento diante dele. Primeiro nós precisamos nos arrepender. Talvez por termos sido maus mordomos de todas as palavras que Deus já nos deu. E segundo, talvez nós precisamos dar esse passo de posicionamento diante de Deus e falar: Senhor, eis-me aqui. Se até hoje eu fui negligente, se até hoje eu não me posicionei, se até hoje eu não tomei posse de tudo aquilo que o Senhor já liberou sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu casamento, eu estou aqui disposto a fazer o que eu preciso fazer para tomar posse do meu milagre. Você tem fé para isso? Você tem fé para acreditar que tudo pode ser diferente através de um posicionamento seu? Você tem fé para isso? Amém? Então fique de pé no seu lugar. Eu quero chamar meu marido aqui. Eu quero orar por vocês. E eu quero chamar vocês aqui na frente de novo. Eu quero chamar todos vocês que querem se posicionar nesta noite diante de Deus, tá? Não é diante de nós aqui, mas diante de Deus. A partir de hoje,